Há 2 semanas, descobri que meu marido, Jeff, de 46 anos, com quem estou casada há 6 anos, estava me traindo. O que mais me doeu foi perceber que minha enteada, Vanessa, estava cobertando essa traição, mesmo depois de eu tê-la tratado como se fosse minha própria filha. Jeff e Vanessa fazem parte da minha vida há 12 anos, e eu praticamente criei Vanessa desde que ela tinha 6 anos, após a morte de sua mãe poucos meses após o nascimento dela. Vanessa completou 18 anos recentemente, e Jeff e eu compramos um carro para presenteá-la. No entanto, fui eu que realmente pagou pelo carro, pois Jeff está desempregado há 8 meses. Sou a única pessoa trabalhando arduamente para sustentar a nossa família. Quando Jeff ainda estava empregado, sua renda era boa, e estávamos vivendo de forma confortável. Houve demissões em massa na empresa onde Jeff trabalhava, e infelizmente, ela acabou fechando. Naquela época, ele perdeu o emprego, e eu prometi que sustentaria a família até que ele encontrasse uma nova oportunidade. Algumas semanas depois de ficar desempregado, Jeff me disse que queria começar seu próprio negócio e que, para isso, ele precisaria dedicar um tempo ao planejamento e desenvolvimento de um modelo de negócios, sem retornar ao mercado de trabalho até ter tudo pronto. Eu aceitei esse arranjo, pois sabia que ele sempre teve esse plano e imaginei que levaria apenas alguns meses para que o negócio começasse a dar frutos. Acreditei que, quando o negócio começasse a prosperar, seria ótimo para nossa família e que valeria a pena fazer alguns sacrifícios temporários em nome do nosso futuro. Assim, nos últimos meses, enquanto Jeff economizava dinheiro para o negócio, eu assumi todas as despesas sozinha, sem reclamar. Apesar de tudo que fiz por Jeff, ele estava me traindo nos últimos 3 meses, e como mencionei, Vanessa sabia de tudo e até o ajudava a encobrir. Descobri essa traição por acaso. Jeff havia saído recentemente para uma suposta viagem de negócios, alegando que tinha uma reunião importante com um grande investidor. Ele me disse que, se conseguisse fechar esse acordo, poderia finalmente iniciar o seu negócio em poucas semanas. Eu não tinha motivos para duvidar dele, então fui eu quem cuidou de toda a logística, reservando as passagens aéreas e o quarto de hotel, sem suspeitar de nada. A viagem estava planejada para durar 3 dias, mas um dia antes de Jeff voltar, acabei descobrindo a verdade. Vanessa havia deixado o telefone dela na cama, e por algum motivo que não consigo recordar, entrei no quarto dela enquanto ela estava na cozinha. Quando passei pelo quarto, vi o telefone dela na cama e, no exato momento, uma mensagem de Jeff apareceu na tela. A mensagem dizia algo como obrigado por me cobrir. Volto amanhã. Essa mensagem despertou minha curiosidade, pois eu queria saber o que exatamente Vanessa estava encobrindo. Decidi desbloquear o telefone dela e conferir as mensagens. Como meu aniversário estava próximo, pensei que talvez eles estivessem organizando alguma surpresa, e eu, curiosa, queria descobrir o que estava acontecendo. Pode parecer um pouco infantil, mas eu pensei que daria apenas uma olhada nas últimas mensagens e deixaria por isso mesmo. Não tive dificuldades em desbloquear o telefone de Vanessa, pois já tinha visto fazendo isso várias vezes e sabia sua senha. Quando acessei as mensagens, fiquei extremamente grata por ter seguido minha intuição, porque o que encontrei mudou tudo. Jeff havia enviado mensagens a Vanessa, dizendo que havia chegado em segurança ao hotel e que tinha se encontrado com uma mulher chamada Ruth. Ele até agradeceu a Vanessa por ter ajudado a me convencer de que ele realmente estava indo para uma reunião com um investidor, o que me fez pagar pela viagem. Ele mencionou que estava em dívida com Vanessa por ajudá-lo a encobrir a verdadeira razão da viagem. Nesse momento, ficou claro para mim que Vanessa sabia de tudo. Ela estava ciente de quem era Ruth e sabia que seu pai estava me traindo, mas mesmo assim decidiu encobrir tudo. Ao descobrir essas mensagens, senti um enjoo imediato, mas me esforcei para manter a calma e deixei o telefone exatamente como o encontrei, para que Vanessa não suspeitasse que eu havia lido suas conversas. Decidi agir rapidamente e deixar meus sentimentos para serem processados mais tarde. Saí imediatamente e fui direto ao banco onde mantínhamos uma conta conjunta que havíamos aberto alguns meses antes de Jeff perder o emprego. Quando ele ainda trabalhava, concordamos em economizar uma parte de nossa renda mensal nessa conta para preparar nossa aposentadoria e custear os estudos universitários de Vanessa.
Mesmo após Jeff ficar desempregado, continuei contribuindo regularmente para essa conta. Naquele dia, porém, decidi que era hora de encerrar nossa parceria financeira, já que estava claro que nossos caminhos se separariam. O banco exigia apenas a presença de um dos titulares para fechar a conta, então transferi todo o dinheiro para minha conta pessoal e iniciei o processo de encerramento. Reconheço que parte desse dinheiro pertencia a Jeff, mas considerando sua traição e o fato de eu ter sustentado a família sozinha nos últimos meses, senti que tinha o direito de proteger meus interesses naquele momento, senti que merecia ficar com todo o dinheiro daquela conta. Após finalizar o processo no banco, senti um grande alívio. No caminho de volta para casa, tive um momento de desabafo e chorei sozinha, mas quando cheguei, coloquei um sorriso no rosto. Não queria que Vanessa suspeitasse que eu sabia de tudo, pois estava planejando como confrontá-los no dia seguinte, quando Jeff estivesse de volta. No dia seguinte, quando Jeff voltou para casa, decidi confrontá-los. Chamei Jeff e Vanessa para se reunirem na sala de estar e mostrei a eles os documentos do fechamento da conta bancária conjunta e o título do carro que havíamos comprado para Vanessa. Informei-os de que tinha encerrado a conta e que precisaria que eles entregassem as chaves do carro. Ambos ficaram visivelmente chocados, provavelmente percebendo naquele momento que eu havia descoberto tudo. Isso confirmou para eles que eu sabia sobre a traição, pois mencionei que tinha visto algumas mensagens no telefone de Vanessa. Jeff, em seguida, tentou se justificar, alegando que Ruth era apenas uma amiga e que, embora a situação pudesse parecer suspeita, não havia nada mais envolvido. Jeff continuou insistindo que seu relacionamento com Ruth era completamente inocente e puramente amistoso. Ele alegou que não me contou sobre ela porque não queria me preocupar ou me fazer pensar demais. No entanto, eu não sou ingênua. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo, e pelo tom das mensagens que ele enviou a Vanessa, ficou claro que se tratava de um caso extraconjugal. Caso contrário, ele não teria feito tanto esforço para encobrir tudo. Disse a Jeff para parar com as desculpas, pois não havia como ele me enganar. Deixei claro que não queria mais nenhum deles em minha vida depois do que aconteceu. Ambos não apenas me traíram emocionalmente, mas também me prejudicaram financeiramente. O que mais doeu foi perceber que, apesar de eu ter feito tudo certo, eles me trataram dessa maneira. Quando pedi para que saíssem, Jeff e Vanessa começaram a implorar, pedindo desculpas e tentando se justificar, mas eu não estava disposta a ouvir. Informei-os de que falaria com o advogado e iniciaria o processo de divórcio em breve, pois minha decisão já estava tomada. Deixei claro que a casa era minha, adquirida antes do casamento, e que eles não tinham direito de permanecer ali. Disse ainda que, se não saíssem por conta própria, eu me certificaria de que teriam que pagar o aluguel e todas as outras despesas. Ambos começaram a chorar naquele momento, e foi extremamente difícil para mim controlar minhas emoções. No entanto, eu sabia que precisava ser firme. Então, assisti enquanto eles faziam as malas e saíam de casa. Mas não disse nada enquanto os via partir. Quando finalmente eles saíram, eu desmoronei novamente, mas ainda assim consegui ligar para meus pais e contar a eles tudo o que havia acontecido. Meu pai, sendo sempre prático e cuidadoso, fez toda a pesquisa necessária e me colocou em contato com um advogado de divórcio ainda naquele mesmo dia. Em poucos dias, já havíamos iniciado o processo de divórcio. Aqueles primeiros dias foram extremamente difíceis. Jeff e Vanessa apareciam na minha casa todos os dias, implorando por perdão, tentando se desculpar. Eu tive que ignorá-los da melhor forma possível, pois sabia que não poderia permitir que eles voltassem para a minha vida. Era como se fosse um relógio, todos os dias, no mesmo horário, eles surgiam à minha porta à noite, pedindo para entrar. Eu os ignorava. Embora pudesse ter chamado a polícia, eu simplesmente não tinha força emocional para lidar com mais essa situação. Então, eu os trancava do lado de fora e me isolava no meu quarto, esperando que aquela tormenta acabasse. Mesmo depois de ter entrado com um pedido de divórcio, eles ainda voltaram naquele dia, insistindo em uma reconciliação. Decidi abrir a porta e dizer a Jeff que não adiantava ele tentar me convencer a mudar de ideia, pois eu não voltaria atrás. Expliquei que no advogado e eu já havíamos entrado com um pedido de divórcio,
e que ele deveria procurar um advogado também. Fechei a porta e voltei para o meu quarto, mas ainda pude ouvi-los, tanto Jeff quanto Vanessa, gritando para que eu voltasse e pelo menos conversasse com eles, dando-lhes uma chance de se explicarem e tentarem consertar as coisas. Depois de informá-los sobre o pedido de divórcio, eles finalmente pararam de voltar à minha casa, o que me trouxe um certo alívio. No entanto, 2 dias atrás, meu advogado me informou que Jeff e seu advogado responderam à minha petição de divórcio. Suas reivindicações foram surpreendentes. Eles não estavam prontos para concordar com os termos que eu propus, apesar de eu acreditar que estava sendo bastante justa. Jeff e seu advogado alegaram que ele tinha direito ao carro que eu havia dado de presente a Vanessa, e também exigiram que eu lhe enviasse a parte dele do dinheiro que estava na conta conjunta, a qual eu transferi para minha conta antes de fechá-la. Além disso, eles ainda apresentaram outras exigências que me deixaram perplexa. Mas, aparentemente, Jeff e seu advogado também se sentiram no direito de pedir pensão alimentícia, argumentando que estávamos juntos há muito tempo e que esse seria o mínimo que eu poderia fazer por eles, já que Jeff estava desempregado no momento e não teve tempo suficiente para se preparar para a separação antes de ser expulso de casa. Achei essa exigência extremamente injusta, especialmente considerando que Jeff me traiu nos últimos 3 meses. Ele próprio admitiu em algumas conversas que acreditava que manter um caso por 3 meses seria menos grave do que um caso prolongado, como se isso realmente fizesse alguma diferença. Depois de receber a resposta à minha petição, decidi agir de maneira estratégica. Liguei para Jeff muito tarde da noite, fingindo estar extremamente chateada e levemente embriagada, para que minha ligação naquele horário não parecesse tão fora do comum. Comecei a falar sobre como ele me decepcionou e como a resposta à minha petição foi ainda mais dolorosa do que o próprio divórcio, pois me fez sentir como se ele estivesse comigo apenas por dinheiro nos últimos meses e que nosso relacionamento não significava nada para ele. Fingi começar a chorar, sabendo que isso faria falar. E funcionou. Jeff começou a me dizer que não queria que as coisas terminassem dessa maneira para nenhum de nós, mas, como eu já havia entrado com um pedido de divórcio, ele sentiu que precisava cuidar de si mesmo e de Vanessa. Ele admitiu que poderia lidar com o fato de estar desempregado agora, contando com o apoio de seus pais para ter um lugar para morar e comida na mesa, mas estava preocupado com Vanessa, que começaria a faculdade em alguns meses, e não podia arriscar sua estabilidade financeira. Ele então começou a chorar, dizendo que estava realmente arrependido de tudo e que nem queria me trair, mas que Ruth havia iniciado tudo, e ele simplesmente não conseguiu resistir porque sua vida estava desmoronando recentemente. Ele alegou que o caso foi apenas uma maneira de lidar com a situação difícil pela qual estava passando. Jeff tentou me tranquilizar, dizendo mais uma vez que a situação com Ruth não significava absolutamente nada para ele. Afirmou que eles só haviam se encontrado uma única vez durante a viagem e que, antes disso, eles apenas conversavam online. Ele sugeriu que, se eu quisesse, poderíamos cancelar o divórcio, procurar aconselhamento de casais e tentar salvar o casamento. Mas, naquele ponto, eu já tinha ouvido o suficiente. Desliguei o telefone na cara dele. O que Jeff não sabia é que eu havia gravado toda a conversa. Imediatamente, enviei a gravação para o meu advogado como prova de que ele havia confessado a traição com Ruth. Quando descobri as mensagens no telefone de Vanessa, não tive tempo de enviar a prova para mim mesma, então até aquele momento seria a minha palavra contra a dele. No entanto, agora eu tinha a própria confissão de Jeff gravada, o que fortalecia muito meu caso. Meu advogado me disse que essa prova seria fundamental para garantirmos um acordo favorável. 2 dias atrás, nos encontramos com um mediador, e a primeira coisa que fizemos foi tocar a gravação. Explicamos que, como Jeff havia confessado a traição, ele não tinha mais como negar os fatos e deveria concordar com os termos do divórcio que propus, ou então iríamos para o tribunal. Sabíamos que, em um estado onde o divórcio é baseado na culpa, casos de adultério geralmente resultam na desqualificação do adúltero para receber pensão alimentícia. Para ser honesta, eu nem queria considerar a ideia de mediação e estava pronta para levar o caso ao tribunal. Mas meu advogado sugeriu a mediação como uma maneira mais rápida e menos desgastante de resolver a situação.
Meu advogado sugeriu a mediação, acreditando que seria mais fácil para Jeff simplesmente desistir se ele soubesse desde o início que estava lutando uma batalha perdida. A expressão no rosto de Jeff quando tocamos a gravação valeu a pena, que ele claramente não havia previsto essa virada dos acontecimentos. No entanto, tivemos que encerrar a sessão sem uma conclusão, pois Jeff ficou tão chocado que não conseguiu continuar. Eu estava satisfeita com o resultado e me sentia vitoriosa ao voltar para casa. Minha satisfação, no entanto, foi interrompida quando recebi uma mensagem de Vanessa. Ela me acusou de ter sido cruel ao dar falsas esperanças a Jeff, fazendo-o acreditar que eu poderia perdoá-lo após o telefonema da outra noite, apenas para ele descobrir que tudo não passava de uma manipulação. Vanessa também se desculpou por tudo o que havia acontecido, mas explicou que Jeff era seu pai, e ela sentiu que precisava estar ao lado dele, por isso o encobriu. Ela afirmou que ninguém se arrependia mais do que ele, e que o mínimo que eu poderia ter feito era não brincar com seus sentimentos para conseguir uma vantagem no divórcio. Vanessa contou que, depois da sessão de mediação, Jeff estava completamente destruído. Nem ela, nem os pais dele conseguiam confortá-lo ou fazê-lo parar de chorar. A situação o havia devastado de tal maneira que ele parecia inconsolável. Vanessa tentou fazer parecer que o que eles fizeram poderia ter sido um erro, mas agora ela insinuava que eu estava no mesmo nível deles, me revelando manipuladora e implacável. Embora eu pessoalmente não concorde com essa avaliação, o fato de ter vindo de Vanessa me fez refletir e levar isso a sério, mesmo que fosse irracional. Sei que pode parecer exagero, mas me questionei se eu realmente agi de forma errada ao enganar meu quase ex-marido para que ele confessasse a traição, apenas para usar essa confissão contra ele no divórcio. Foi por isso que escrevi minha história no Reddit, em busca de uma verificação da realidade, e estou muito grata por ter feito isso. Ler os comentários foi um verdadeiro despertar para mim. Percebi que estava deixando as palavras de Vanessa me afetarem emocionalmente, o que me levou a duvidar de minhas ações. É natural que pessoas fiquem bravas com seus parceiros e, eventualmente, decidam perdoá-los, mas quando filhos estão envolvidos, isso se torna ainda mais complicado. Sempre soube que não era a mãe biológica de Vanessa, mas desde que a criei desde pequena e a vi crescer, sempre a considerei como minha filha. Por isso, foi extremamente difícil aceitar que, ao perder Jeff, eu também perderia Vanessa, a menina que criei como se fosse minha. Esse turbilhão de emoções me deixou vulnerável e, acredito, fez com que eu começasse a me sentir culpada. No entanto, graças ao apoio que recebi no Reddit, agora estou plenamente consciente de que Vanessa estava tentando me manipular para que eu me sentisse mal. Isso era exatamente o que eu não deveria permitir. Já havia bloqueado Jeff, e após ler os comentários, decidi bloquear Vanessa também. Para ser sincera, bloquear Vanessa foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer, até mais do que cortar Jeff da minha vida. Mas eu precisava fazer isso. O que Vanessa fez foi imperdoável, e nenhuma quantidade de desculpas poderia consertar o que aconteceu. Embora tenha sido uma decisão difícil, era necessário. É doloroso, provavelmente mais para mim do que para ela, porque eu sempre quis ser mãe. Quando conheci Vanessa e comecei a construir um relacionamento com ela, pensei que finalmente havia encontrado o que faltava para completar minha vida. Na verdade, esse não é meu primeiro casamento. Eu já tinha sido casada antes, mas, infelizmente, esse casamento também terminou em divórcio por causa da minha infertilidade. Quando tinha 22 anos, me casei com meu namorado da faculdade, por quem eu era profundamente apaixonada. 2 anos após o casamento, decidimos tentar ter um bebê. Já estávamos juntos há quase 5 anos e pensei que era o momento certo. Tentamos por quase 1 ano, mas nada aconteceu. Então, decidimos fazer exames médicos, e foi quando descobri que eu era infértil. Embora pudéssemos continuar tentando, as chances de engravidar naturalmente eram muito baixas, e eu provavelmente precisaria de tratamentos de fertilidade, que eram caros. Na época, ambos estávamos no início de nossas carreiras, e não era realista para nós começarmos o tratamento sem depender dos nossos pais, algo que não queríamos fazer. Por isso, tivemos que adiar nossos planos de ter um filho, o que foi difícil para nós dois.
Com o tempo, meu marido começou a se distanciar emocionalmente, em vez de estar ao meu lado e me apoiar. Eventualmente, a situação se tornou insustentável. Começamos a brigar muito e com bastante frequência, e as coisas ficaram bastante feias. Então, depois de quase um ano tentando fazer o relacionamento funcionar, meu primeiro marido e eu decidimos seguir caminhos separados. Fiquei solteira por alguns anos até conhecer Jeff. Com ele, pensei que talvez pudesse tentar me apaixonar novamente, algo que agora vejo como um grande erro. Até hoje, ainda me surpreendo com o que aconteceu, porque com Jeff decidi não me apressar em nada. Esperamos 6 anos juntos antes mesmo de considerar o casamento, pois nenhum de nós estava pronto para esse tipo de compromisso. Eu ainda estava me recuperando de um divórcio terrível, e ele havia perdido o amor da sua vida 6 anos antes de me conhecer. Fomos devagar, mas mesmo assim, no final, nada disso importou, pois ele acabou me traindo. Não sei por que estou compartilhando isso agora, já que não é exatamente relevante para o que está acontecendo, mas sinto que preciso falar sobre isso com alguém. Todos na minha vida já sabem dessa história, e eu não queria incomodá-los falando sobre as mesmas coisas repetidamente. O ponto é que eu sempre quis ser mãe, mas infelizmente isso não foi possível na época. Quando conheci Jeff e me casei com ele, eu já estava na casa dos 30 anos e não queria correr o risco de tentar novamente, pelo bem do meu bem-estar. Além disso, eu já estava cuidando de Vanessa, então comecei a vê-la como minha própria filha. Nunca, nem por um segundo, pensei nela como apenas minha enteada. Sempre a apresentei para as outras pessoas como minha filha, porque era assim que eu a via, com todo o carinho e amor que uma mãe pode ter por sua criança. Mas, depois de tudo o que aconteceu, eu não me sinto mais da mesma forma. Em vez de lamentar a perda de alguém que amei profundamente, estou chateada por ter perdido minha filha. Embora ambos ainda estejam vivos, sinto que as versões deles que eu carregava no meu coração já se foram há muito tempo. Estou de luto por essas versões porque sei que as coisas nunca mais serão as mesmas. A verdade é que Vanessa não era realmente minha filha, porque se ela fosse, nunca teria me feito passar por isso. Ela teria sido honesta comigo. E essa é a parte mais triste de tudo isso. Não só perdi meu marido, mas também perdi a garota que considerava minha filha. Oi pessoal, quero contar mais uma atualização a todos. Desde a minha última atualização, que foi há cerca de uma semana, Jeff decidiu que vai concordar com os termos do nosso divórcio. Ele provavelmente não quer desperdiçar o pouco dinheiro que tem pagando um advogado, especialmente sabendo que está lutando uma batalha perdida. Sei que ele tem contado com seus pais para ajudá-lo, mas acho que eles se recusam a fazer qualquer coisa além de deixá-lo viver com eles de graça e comer em sua casa. Quaisquer que sejam os motivos, o importante é que ele decidiu concordar com os meus termos do divórcio. Agora, só temos que esperar alguns meses para que o divórcio seja finalizado. Nenhum deles tentou entrar em contato comigo depois da sessão de mediação. Estou muito feliz por isso, pois não saberia o que dizer a eles de qualquer maneira. Tem sido especialmente solitário para mim, mas muitas pessoas me encorajam a manter contato com amigos e familiares, e a me cercar de pessoas que realmente se importam comigo para que eu não caia em depressão. Tenho seguido esse conselho. Passo muito tempo no trabalho e, quando não estou lá, tento me manter ocupada de outras formas para não pensar tanto em tudo que perdi. Tenho tentado me manter ocupada para não ficar pensando em tudo que perdi até agora. Meus amigos e familiares também ficaram incrédulos com o que aconteceu, mas me apoiaram imensamente e continuam aparecendo para garantir que estou bem. Todos os amigos em comum que Jeff e eu tínhamos cortaram relações com ele por causa do que ele fez, e me disseram que estão completamente ao meu lado e sempre estarão disponíveis se eu precisar de alguém. Sou extremamente grata por isso, pois não sei se teria conseguido manter amizade com alguém que ainda falasse com ele depois de tudo que aconteceu. Também comecei a procurar um apartamento, porque não faz mais sentido para mim morar naquela casa. É grande demais para mim sozinha, e eu não preciso de um lembrete constante de tudo o que aconteceu. Muitas coisas estão mudando, e tem sido muito estranho tentar lidar com tudo isso, mas sei que essas mudanças são positivas, especialmente quando você está tentando sair de um período muito depressivo da sua vida. Talvez isso seja ótimo para mim, e acredito que sairei dessa experiência mais forte.
Até lá, tudo o que posso fazer é continuar lutando e esperando que as coisas melhorem. Olá pessoal! Esta última atualização já está bastante atrasada, isso porque estou tentando colocar minha vida nos eixos, e acho que tenho feito um bom trabalho. Estou muito mais feliz agora do que costumava ser quando postava aqui regularmente. Já faz quase 2 anos desde que meu divórcio foi finalizado, e levou muito tempo para começar a seguir em frente com tudo, mas as pessoas estavam certas, as coisas realmente melhoram, especialmente quando você continua lutando após o divórcio. Decidi me mudar da minha cidade por um tempo, porque tudo ali estava muito deprimente, e eu precisava de algo novo. Eu já tinha economizado o suficiente para começar do zero, pois estava guardando dinheiro para a aposentadoria e reservando uma parte da minha renda todos os meses. Quando decidi largar meu emprego e me mudar, optei por não voltar a trabalhar imediatamente. Em vez disso, decidi viajar, algo que sempre adorei fazer, mas que, quando casada, exigia esperar que os horários de todos se alinhassem para que pudéssemos planejar uma viagem. Agora, pela primeira vez, eu podia fazer o que quisesse, sem restrições. Inicialmente, eu não tinha um objetivo específico, mas comecei a criar conteúdo no Instagram, algo que vi muitas pessoas fazendo. Não tinha intenção de ganhar destaque, mas, para minha surpresa, um dos meus vídeos viralizou há cerca de 16 meses. Desde então, as coisas só melhoraram para mim. Comecei a ter oportunidades de monetizar meu conteúdo, algo que eu nem sabia que era possível até recentemente. Foi assim que voltei a ganhar dinheiro, e agora posso fazer o que amo para viver. Nunca imaginei que seria capaz de recomeçar minha vida e me divertir tanto na minha idade, mas isso está acontecendo, e estou realmente feliz por isso. Visito minha casa ocasionalmente e mantenho contato com minha família e amigos, mas também estou vivendo a vida ao máximo. Não tenho a menor ideia do que Jeff e Vanessa têm feito desde que nos divorciamos, e acho que é melhor assim. Não quero saber o que eles estão fazendo, estou realmente contente com a vida que tenho agora. Não poderia estar mais grata pelo divórcio, pois acredito que ele realmente me transformou como pessoa. Não diria que foi uma experiência de vida necessária, mas decidi aproveitar ao máximo a situação, já que realmente não tinha outra escolha. Isso me tornou um pouco mais destemida, e é por isso que estou vivendo a vida que tenho agora, pela qual sempre serei grata. De qualquer forma, isso é um pouco sobre mim. Obrigada por continuarem me apoiando, e realmente espero que todos que estão passando por situações semelhantes encontrem a força para continuar. Agora, sei por experiência própria que, às vezes, as coisas definitivamente melhoram. Assim chegamos ao fim da história. Eu acredito que Vanessa, a quem a protagonista tratou como se fosse sua própria filha, deveria ter demonstrado o respeito e a lealdade que essa relação merecia. Em vez disso, Vanessa escolheu trair a confiança da protagonista ao encobrir as ações do pai, desconsiderando todo o amor e dedicação que recebeu. O marido, por sua vez, demonstrou uma completa falta de amor e respeito pela esposa, que sempre esteve ao seu lado, minimizando sua traição como se fosse algo sem importância. No entanto, tanto Vanessa quanto o ex-marido tiveram o que mereciam, perderam alguém que os amava e que fez de tudo por eles. A protagonista se mostrou resiliente e determinada, encontrando a força necessária para reconstruir sua vida. Eu acho que a protagonista foi muito inteligente ao enganar o marido para gravar a ligação, garantindo assim uma prova crucial para o divórcio. Sua história nos lembra da importância de reconhecer nosso próprio valor, mesmo quando aqueles que amamos não o fazem. Mas e você, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história sobre relacionamentos e desafios familiares. Até a próxima!